5 de maio. Bem-vindos novamente à lição sobre a família, orientações sobre a família. Estamos na lição número 6. Então, se você quiser ver as outras, então você pode entrar no YouTube. Vamos ver aqui, restaurando a família. Um pregador perguntou a uma criança onde ficava o céu. E o menino apontou para a sua casa e disse: é no apartamento 902, daquele prédio ali. Aquele menino, veja, ele via as bebedeiras de seu pai, as brigas que ele fazia em casa, e como sua mãe dizia que aquele lugar era um verdadeiro inferno. Mas o homem conheceu o Evangelho, aceitou de coração e mudou radicalmente o seu procedimento. Agora sua mãe também mudou e dizia: a nossa casa é um pedacinho do céu. É possível fazer da sua casa um pequeno céu? O que a Bíblia pode nos ensinar? O que a Bíblia ensina que pode facilitar as relações dentro do lar? Muitos desentendimentos há, mas a Bíblia vem resolvendo. Você pode ver cada semana que a gente tem feito as orientações, tirando da Bíblia, temos visto que Deus vai resolvendo cada problema. Agora, a pessoa precisa querer. Se mesmo que os dois não quiserem, se um quiser, já muda. Você viu ali o papai que estava bêbado, fazia briga, ele mudou, toda a família mudou, não é? A família é composta de papéis sociais. Se você entender isso, você vai facilitar a entender e aceitar os conselhos de Deus. A família é composta de papéis sociais. Cada um tem seu papel social e espiritual. Assim, o homem é marido e também pai. A mãe não pode ser pai, nem pode ser marido. Esse é o papel do pai, do homem. A mulher é mãe e esposa. Lógico, o pai não pode assumir essas funções sociais. O homem não pode assumir isso. Como que ele vai ser mãe? Como que ele vai dar à luz a uma criança? Ele não pode. E como ele pode ser esposa? Isso é papel da mulher e não do marido. E as crianças? Qual o papel social das crianças? As crianças são filhos e também são irmãos. Esse papel é muito importante as crianças saberem. Ah, mas isso aí é uma coisa banal. Não é, você vai ver que não é. Cada um dos componentes da família sabe o que fazer para tornar o seu lar melhor. As coisas ficam assim mais fáceis. Se cada um souber as suas funções e não querer entrar na função do outro, fica mais fácil administrar a família. E essa família passa a ter um lar e não apenas uma casa para morar, e para comer, e para dormir, e para brigar, né?
Então a Bíblia, que é a palavra de Deus, e Deus que foi o criador do primeiro casal, da primeira família, ele dá os conselhos para você ter um lar com um pedacinho do céu. Deveres entre esposa e esposo. Como que deve ser? Deus aqui vai falar daqui para frente como será um ambiente celestial. O respeito, a honra, a paz. Lá não haverá desentendimento. No céu não há desentendimento. Há paz. Há entendimento. Então, Efésios 5:22 diz às mulheres: sejam submissas ao seu próprio marido, como é submissa ao Senhor. Então, essa questão de submissão não quer dizer que vai ser empregada, que é menos. Quer dizer que ela tem um papel, deixar o marido fazer o seu papel social, como marido e pai. O homem tem o seu papel, marido e pai. E em primeira análise, ele vai procurar o sustento da família. Ele vai dar o tom da harmonia no lar, da espiritualidade no lar. O exemplo maior, o homem tem que dar esse exemplo. É o exemplo do marido para a mulher e o exemplo do pai para os filhos. Então, a mulher, tendo um marido assim, ela é submissa. Ela vai fazer o papel dela sossegado, sem precisar fazer o papel do homem, porque ele já faz o seu papel. Efésios 5:24, assim como a igreja, diz assim, Efésios 5:24, assim como a igreja está submissa a Cristo. Então diz que a igreja faz o papel, a comparação da mulher com a igreja. A mulher deve estar submissa ao marido, ao homem, assim como a igreja está submissa a Cristo. Então é uma comparação aí. Se a submissão é a parte da esposa, o sacrifício é do marido. Ambos precisam entender que no casamento negamos o eu em prol do nós. Então não é porque o marido tem seu salário e tal que vai falar que isso aqui é meu, não dou para ninguém, vou gastar só comigo. Não é porque ele é marido que agora ele vai mandar, ele vai bater em todo mundo, ele não vai ouvir a opinião das pessoas. Não. Veja que a igreja é submissa a Jesus. E Jesus ouve as orações. Jesus dá resposta, Jesus respeita, Jesus tem misericórdia, Jesus é bondoso. Então, a igreja é submissa, mas recebe algo bom, que vale a pena ser submisso. Então, o eu é em prol do nós. Nunca fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso. Não. O marido deve dizer, nós fizemos. É nosso todas essas coisas. Assim como a mulher também. Agora veja o papel, os deveres do marido. Efésios 6:25 até 26. Marido, amai vossa mulher. Maridos, amai vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, para a santificar, purificar pela palavra, apresentá-la santa. Ninguém jamais odiou seu corpo, pelo contrário, ele alimenta, cuida bem. Então, o marido deve cuidar bem da esposa, amar a esposa. Veja que é interessante um detalhe, a mulher é dita que deve ser submissa ao homem, mas não diz para amar o homem, que a submissão faz parte do amor. Agora, o marido diz: amai vossa mulher. Veja que também em determinados assuntos, o marido ele também vai se submeter à mulher, porque ele está amando. Jesus se submeteu ao Pai, se esvaziou, porque ele amava ao Pai e amava o ser humano. Quem ama se submete. Então Cristo amou a igreja como a si mesmo, se entregou por ela. O marido deve se entregar pela sua esposa, defender a sua esposa, lutar pela sua esposa, honrar a sua esposa. E deve santificar a sua esposa, purificar pela palavra boa, palavra de Deus, bons conselhos, e apresentá-la santa na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não seja o marido o culpado pela perda da esposa, e nem a esposa culpada pela perda do marido. Então diz aqui: e quanto aos pais e filhos, Efésios 6, de 1 a 3 diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Ou seja, o filho vai obedecer ao pai até o limite em que a palavra de Deus aprova. Não é porque o pai falou assim: de hoje em dia você vai fumar e beber e usar crack e tal. Aí eu tenho que obedecer meu pai. Não, aí já não é no Senhor. Aí você pode desobedecer. Então, obedecer dentro das regras de Deus. Então, obedecer a vossos pais no Senhor. Honra teu pai e tua mãe, que é o 5º mandamento. Veja aí, Paulo mencionando o 5º mandamento como válido ainda, né? Então, honrar pai e mãe, ou seja, ter consideração, respeitar, obedecer a ambos. É o papel dos filhos. Na sua velhice, manter as condições de vida e de sobrevivência para os seus pais. Efésios 6,4 diz assim: não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina do Senhor. A criança precisa aprender desde cedo lições de disciplina, de autoridade, de respeito e de obediência. A gente não deve falar sim para tudo, nem não para tudo. Por outro lado, os pais devem evitar comportamentos contraditórios. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Filho, você não deve mentir, mas ele vê o pai mentindo, a mãe mentindo. Então, ou desmerecer o valor dos filhos. Você não vale nada, você não vai ser nada na vida. Eu sabia que isso não ia virar nada. Isso jamais. Não desmereça o vosso filho.
Se seu filho tem defeito, você também tem. E nós devemos usar misericórdia, porque nós, tendo defeitos, Deus tem misericórdia de nós e nos ajuda a superar nossos defeitos. Então os pais devem ajudar os filhos. A criança precisa entender que é importante e que sua vida tem um propósito especial. Você não precisa colocar os filhos na frente do marido. Ou seja, achar que os filhos é mais importante que o marido. Primeiro são o pai e a mãe, depois os filhos. Mas o filho tem que entender isso. Ele tem que ter obediência, respeito, autoridade e disciplina. Não é porque ele é filho e tem mais necessidade do que o marido, que agora o marido não tem valor nenhum. Não é assim também não. Porque vai causar problemas e pode levar ao divórcio, inclusive. Salmo 133, 1. E os irmãos? Qual o papel dos irmãos? Como é bom e agradável viver unidos os irmãos. Que gostoso que é quando os irmãos são unidos. Um ajuda o outro, não é? Vai ajudando, vai crescendo. Um tem um emprego melhor, ajuda o irmão e a irmã, e vai assim por diante. Jesus também preparou um lindo lar para que possamos viver. Essas regras que nós vimos faz parte daquilo que nós vamos viver lá no céu. Lá no céu, o ambiente e o desejo de Deus é esse. São João 14, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede em Jesus. No céu vou preparar lindas moradas para vocês morarem comigo. E diz, como é esse lar? 1 Coríntios 2, 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para vocês. De tão lindo que é. Isaías 33, 24. Ninguém ficará doente ali, e não haverá violência, mas louvor em moradas de paz. Veja que é isso que ele quer aqui, moradas de paz, onde haja louvor, onde não tenha violência. Então, Apocalipse 33, 24, diz assim, no meu povo morará em moradas de paz. Apocalipse 21, 3, Deus habitará com os salvos. Quando poderemos entrar lá? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Lógico que é tão bom que nós queremos ir lá logo, né? Iremos na volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus agora. Sinais já indicam que brevemente Jesus voltará. Os mortos justos ressuscitarão. Os vivos salvos serão transformados de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal. E aí nós podemos, com o nosso corpo transformados, encontrar com Jesus nas nuvens dos céus, para subirmos para o céu, onde viveremos com Ele para sempre. Os salvos. Apocalipse 26. O que acontecerá então? Reinaremos com Cristo por 1000 anos. Vamos ver isso mais para frente. Os 1000 anos. Como que é isso? Os salvos ficarão por Jesus durante 1000 anos. E quanto àqueles que não aceitaram? Lógico que eles não vão para o céu. Apocalipse capítulo 20, versos 5, 12 e 14. Diz assim: eles foram julgados um por um, segundo as suas obras. Os perdidos terão o mesmo destino de Satanás, destruição eterna. Ou seja, nunca mais haverá pecado, doenças, dores, lágrimas, morte, né? Porque tudo isso é Satanás que faz. Então agora ele vai ser destruído. E aqueles que ficarem do lado de Satanás, contra Jesus, também serão destruídos no dia do juízo final.
Após a derrota final do mal, onde será nosso lar eterno? Apocalipse 21, de 1 e 2. No novo céu e nova terra, na cidade santa, chamada Nova Jerusalém, Deus habitará com os salvos. Para a gente meditar, a restauração e reerguimento da humanidade começa no lar. As obras dos pais é a base de toda boa obra. A sociedade compõe-se de famílias. E o coração da comunidade, da igreja e da nação é o lar. Do lar saem grandes coisas maravilhosas ou coisas horríveis. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade da nação depende das influências domésticas. Você não quer tomar uma decisão? Se você concordar, você diz sim. Procurarei fazer com que o meu lar seja um lugar melhor cada dia. Sim? Parabéns. Desejo me preparar junto com a minha família para morar no lar que Deus tem preparado por nós, para nós. Sim? Parabéns. Valeu a pena você assistir e decidir. Então você resta agora colocar em prática e ver a transformação que vai acontecer no seu lar.